2 Samuel, capítulo 21, versículo 15, foi o texto em que lemos. Nós agradecemos a Deus a imensa oportunidade de estarmos aqui para engrandecê-lo, para louvá-lo e para exaltá-lo nessa oportunidade. Queremos agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, sua família, irmã Iraci, a oportunidade que é nos facultada de estarmos aqui para trazermos uma palavra em sucinto tempo, mas louvamos a Deus por isso. Aos obreiros, os pastores, ministros, presbíteros da igreja, pastor Ivan, companheiro, amigo, e a igreja de uma forma geral. Meus irmãos, o texto em que lemos nos trata também, mais uma vez, um episódio marcante da palavra de Deus, que vem se destacando de uma forma mais afíncua e mais diretiva na vida de um homem de Deus, que tinha um compromisso, uma responsabilidade para servir a Deus, de bom grado, independente de suas falhas, fraquezas, imperfeições, mas um homem que foi escolhido por Deus, segundo o seu coração, para uma finalidade, para uma obra, e tornou-se um marco legítimo em toda a história de Israel, esse homem chamado Davi. A história em que lemos nessa ocasião retrata, mais uma vez, ao longo de batalhas, ao longo de guerras, ao longo de imensa dificuldade em que Israel tivera em toda a sua história, até mesmo nos dias atuais, a gente vê a própria nação enfrentando os seus inimigos que se levantam de uma forma assustadora, tentando inibir, tentando calar, usurpar, roubar tudo aquilo em que Deus tem prometido para a nação, mas ao certo, porque é o povo de fato escolhido por Deus para uma grande promessa que há por vir. Nesse texto em que lemos exatamente, retrata para a gente esse grande episódio, mais uma vez, ao longo de eras, de anos, de batalhas, de pelejas, de enfrentamentos. A gente vê mais uma vez Davi aqui, ousado por Deus, tomado por Deus, mas quando nós falamos um pouco sobre a sua própria biografia, a gente retrata um pouco lá atrás, a gente vê um Davi ainda jovem, foi ungido como rei de Israel, para uma grande finalidade ao qual Deus tinha designado. A gente vê que, diante de toda a esfera de sua vida, a gente vê uma visão de Deus, uma vontade de seguir aos propósitos estabelecidos por Deus para defender a sua nação, para defender os seus compatriotas. E a gente observa muito bem que, ao longo desse, tanto no 1 Samuel como 2 Samuel, ao longo de toda essa esfera, a gente observa que Davi, ele encontrou dificuldades, ele encontrou lutas, ele encontrou problemas, mas Deus sempre estava posto, pronto a lhe ajudar em vários obstáculos da sua própria vida. A gente observa mais um pouco que, nesse capítulo 21, retrata mais uma vez, aqui nesse episódio narrado, proferido, não era aquele Davi que enfrentou, é o mesmo Davi que enfrentou Golias, mas aqui o Davi a qual o texto nos fala, não é o Davi com aquelas mesmas forças, não é o mesmo Davi com aquela mesma intensidade, não é o mesmo Davi com aquela voracidade de lutar de uma forma imensa, como tinha. Mas aqui o texto refere-nos de uma forma absoluta
e proposital, que esse Davi aqui já era um homem experiente, não tinha aquela mesma juventude que tivera outrora. Aqui, Davi já era um homem bem experiente. Era um homem que lidou com vários obstáculos, situações outroras, mas a gente vê aqui este Davi, um homem que lutou insistentemente para trazer a nação ao auge, a presença de Deus. Mas a gente vê este Davi aqui, lutando mais uma vez, uma peleja que de fato era dele, mas o texto refere-nos aqui que Davi não foi só para a batalha, mas uma peleja contra os filisteus, diz o texto, em que Davi desceu juntamente com os seus servos e lutou de uma forma assustadora, lutou, persistiu, se esforçou, foi para o campo de batalha. Mas o texto nos dá uma linguagem clara que Davi, ele cansou. Quando nós usamos essa expressão cansar, e o que é o cansaço? A psicologia fala-nos que o cansaço pode ser conhecido como fadiga, como algo exaustivo, algo físico, algo mental, algo que afeta a capacidade de uma pessoa a realizar várias tarefas e também para manter o mesmo desempenho. Segundo a psicologia, existem vários fatores incluídos que conotam, demonstram e explicam que as causas do cansaço podem ser umas causas psicológicas, podem ser também umas causas fisiológicas. As causas psicológicas, através do estresse crônico, a exposição prolongada de situações estressantes, podem levar ao esgotamento mental. A gente observa também que esse cansaço psicológico, essas causas psicológicas, pode trazer a ideia também que o indivíduo tenha ansiedade, a depressão, transtornos de humores, e estas causas podem se tornar persistentes. O terceiro fato que esses cansaços psicológicos, essas causas, podem causar a falta de motivação, o desinteresse, a desmotivação, que podem levar ao cansaço. Todos esses fatos aqui, nessa área, nessa concepção dada pelos especialistas, demonstram que existem N fatores que levam o indivíduo, através do cansaço emocional, atribuir a ele fatos, situações que venham lhe causar várias dificuldades. Com isso, a gente observa bem que, através destes cansaços, percebam bem ao longo da história do próprio batalhador, do conquistador, do homem de Deus, Davi, ele não tinha um minuto sequer que alguém se levantasse contra a nação. Ele não tinha um minuto só de descanso, de alento, porque sempre alguma coisa sobreviera a ele, sobreviera à nação, para lhe causar N fatores. Essa luta excessiva de Davi para manter a paz sobre a sua nação, sobre o reinado estabelecido por Deus, era difícil. Aqui o que me chama a atenção para trazer uma palavra aos irmãos aqui, que quantos fatores psicológicos, causas, estresse, a Bíblia não menciona. A Bíblia, quando denota aqui, sempre a vontade de Davi, o avanço dele, a conquista para trazer o povo à paz, o avanço, a graça, o favor de Deus. A Bíblia não menciona aqui, de fato, esses N fatores que poderiam impossibilitá-lo diante de todos esses acontecimentos, mas acontecia. Eram fatos
momentos em que ele vivenciava uma luta, e quem sabe, não está descrito, mas é uma inerência que quero dizer. Quem sabe ele estava ali recluso, juntamente descansando, alimentando-se, bebendo, e quando chegou alguém para dizer a ele: Davi, a fronteira sul de Israel foi invadida pelos amalequitas. Ele disse: vamos lá mais uma vez. Davi, a fronteira norte entre os edomitas sofreu algum dano. Vamos se levantar para ir novamente. N dificuldades o próprio ele passou para que isso lhe sobreviera. Às vezes queremos trazer a ideia de um homem capacitado por Deus para vários enfrentamentos, mas a gente não percebe que somos seres humanos. E seres humanos que somos, estamos à mercê desses fatos que quando nos pegam, que quando nos atingem, cadê aquele homem? Cadê aquela mulher? Cadê aquele homem valente? Cadê aquela mulher de uma tão grande intensidade? Houve talvez ao longo de sua vida os estresses crônicos, o passado que vinha desencadear para ele traumas, dificuldades, lutas, e ele sempre se levantando para lutar, ele sempre pelejando para lutar, ele sempre resolvendo às vezes problemas dos outros, mas não consegue resolver os seus próprios problemas. Permita-me usar a tribuna, com permissão do nosso pastor, para dizer a você aqui nesta noite uma coisa: todos nós que aqui estamos somos à mercê desses fatos, desses riscos. Aqui não existe suprapastores, ministro, aqui está os seres humanos dependentes da ajuda de Deus para vencermos todos esses desafios. Se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga em Israel, os nossos inimigos já tinham nos tragado vivos. Eu quero dizer a você aqui neste exato momento que, além desses fatores psicológicos que causam em um indivíduo, em uma pessoa, existem as causas fisiológicas. A falta de sono, a falta de hormônio atribuído pelo corpo, que pode atingir o indivíduo. A gente vê que, através desses problemas crônicos, doenças aparecem. Doenças crônicas surgem, talvez por causa de uma decepção, por situações que acontecem, a falta excessiva de alimentar-se, nutrir alimentos desnecessários, a ansiedade lhe causa situações para que se alimente de uma proporção tal para inibir a sua ansiedade devido àquilo que lhe falta. O que me chama a atenção aqui é que a fadiga persistente, a dificuldade de concentração, pessoas que se irritam facilmente, percas de motivação, dificuldade de realizar tarefas, dores que surgem no corpo e problemas do sono. O que me chama a atenção para dizer aos irmãos aqui é que esse cansaço de Davi na batalha não era porque Davi se cansou somente naquele episódio, foi um colapso, foi uma dificuldade, foi uma situação espontânea. Não! Davi estava cansado de lutar. Davi estava cansado de pelejar. Davi estava cansado de lutas e provas que se levantavam diante dele todos os dias. Davi, ele se cansou. E eu poderia citar aos irmãos aqui, neste exato momento, algo comum, algo em que, de entendimento nosso, que poderíamos aqui citar.
Às vezes nós se cansamos porque comemos um alimento, aquele alimento que comemos ontem, comemos hoje, vamos comer amanhã, a gente se cansa. A gente não quer mais comer a mesma coisa. A gente se cansa para ir ao colégio, se cansa para fazermos as tarefas domésticas. Às vezes se cansamos de vestir a mesma roupa. Se cansamos de olhar somente aquelas pessoas todos os dias. A rotina, a fadiga. Se cansamos de fazer todas as coisas, porque o ser humano assim se cansa rapidamente. Se cansamos dos problemas. Às vezes se cansamos dos problemas que existem em casa, do problema que às vezes que surge no casamento. Se cansamos de N fatores. A gente se cansa. A gente fica afadigado. Se cansamos porque queremos aquela resposta imediata e essa resposta não vem. Se cansamos porque alguém não falou aquilo que nos agradara e queremos represar alguém. A gente se cansa. Se cansamos porque alguém disse que ia nos favorecer e isto não aconteceu. Mas eu quero dizer a você aqui nesta noite, Deus nunca se cansou de você. Deus nunca se cansou da tua vida. Deus nunca se cansou e viu quando tu estava em traumas, em dificuldade, aquele choro excessivo, dizendo não vou mais não quero mais não, vou desistir, vou parar, eu quero agora cruzar os braços, quero chutar o pau da barraca, quero ir embora. E Deus lá no céu dizendo, se eu me cansasse de todo esse tipo de comportamento teu, tu estava acabado. Mas Deus é tão grande. O que no rebra, dorecandara chora, macâmara raçora, manaraha. Mas Deus é tão grande. Parece que a gente vê às vezes, como pais, a gente via as birras dos nossos filhos. O menino, quando a gente pegava para ir, venha para cá, tu mamãe, venha trocar de roupa, o menino fazia birra porque não queria. E Deus lá no céu, olhando todas as nossas birras e dizendo, acredita a sua inerência, talvez Deus até mesmo cruzou os braços e dizia, está muito aperreado hoje, está muito nervoso hoje, está muito preocupada hoje, está se cansando de tudo, não consegue ouvir nem aqueles que estão por perto, quer se cansar até da família. Aí Deus diz para você aqui, mas eu não me canso de você. Eu não me canso de interceder pela tua vida. Eu trabalho por você 24 horas. Eu não tosquenejo, meus olhos estão abertos, cuidando da tua vida. Sabe por que você está aqui poupado, engrandecendo a Deus? Porque Ele tem cuidado da tua vida. Ele sabe dos teus problemas, Ele sabe da tua causa, Ele sabe das dificuldades e que tu passa no teu lar. Mas Ele não se cansou em trabalhar por ti. Eu estou trabalhando por você. Eu não me cansei de trabalhar por você. Eu sei, conheço dos teus traumas, das tuas dificuldades, dos problemas quando você está cansado, sem força, mas o teu Deus aqui nesta oportunidade, Ele está te dizendo, eu renovo e dou força àquele que não tem nenhum vigor. Eu renovo, eu dou força, eu dou coragem, eu dou entusiasmo, eu lhe levanto. Davi cansou. Cansou porque encontrou aqui um adversário mais forte do que ele.
E quando a gente encontra um problema que é mais forte do que aquilo que temos a capacidade de resolver? Você já se parou? Já parou para pensar quando você encontra um problema que é mais forte do que você? E você diz, e agora? Como é que vai ser? Qual será agora o método, a maneira a qual eu vou usar? Qual será a oportunidade que terei para tentar solucionar um problema assim? Foge do nosso controle, porque somos seres humanos, somos limitados, mas o teu Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Mas o teu Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu estou renovando as suas forças aqui nesta noite em mim. Eu estou renovando as suas forças. Você não precisa desperdiçar seu tempo, porque você era e agora deixou de ser. Você era e agora deixou de ser. E talvez alguém já disse, ou já proferiu a você, acabou-se. Não existe mais solução para isso. Mas você é crente em Jesus. Enquanto você for crente nele, enquanto você estiver com ele, não se preocupe. Essas coisas vão acontecer para desestimular você. Essas coisas vão acontecer para te entristecer, para te desanimar, para dizer a você que esses traumas vão persistir ao longo do tempo e você talvez vai morrer recluso com essa dificuldade. Mas eu quero te dizer aqui nesta noite, teu Deus está na frente, teu Deus está te protegendo, teu Deus está te guiando, teu Deus, Ele vai abrir a porta, teu Deus vai fazer isto, teu Deus vai fazer isso. Quem acredita aqui? Teu Deus vai fazer, teu Deus vai fazer, teu Deus vai fazer. Calma, sossegue, calma, não se retraia por qualquer coisa que venha a surgir, não se retraia, porque você está se deixando levar por esses acontecimentos, as depressões querendo surgir em você e você dizendo: não vou mais aparecer, eu não quero mais fazer nada. Davi se cansou, porque pegou um adversário à altura e dizendo: e agora? Pelejou tanto, irmão Iracê, lutou tanto, se esforçou tanto, pastor, mas pegou um adversário em altura. E na hora do problema, na hora da dificuldade, precisou seus servos interagir sobre ele para o ajudar. Porque existem situações, existem momentos, existem crises que, problemas e lutas que só é você e você e mais ninguém. Quando revaracando a sombra camaramaço e revassou canamarracia. Tobra calamarando rasurimi candarama ai o soremandro ré. Cante reva canso macamara come aramandro que a cobara sobra raci candaramais. Mas tu não sabes o poder do teu Deus de colocar pessoas para te ajudar. Tu não sabes. Se houver falta de pessoas, teu Deus vai. Ele cria, Ele efetua. Eu quero dizer que existem compartimentos do nosso cérebro
Existem gavetas em nossos cérebros. Existem aquelas gavetas, aquelas situações, fala a medicina, que as alegrias estão espontâneas ali. Os momentos de felicidades com a família estão expressas ali. Nosso cérebro guarda tudo que nos acontece do nosso dia a dia ao longo dos anos e fica ali guardados em arquivos, em situações que é tão rápido a contagem, a forma como o nosso cérebro trabalha para trazer à memória fatos fatos de tantos anos, ele começa a computar de uma forma tão proporcional que traz à tona na atualidade e a gente começa a dizer e a pensar: isso eu já vivenciei, isso eu já passei, isso eu já enfrentei. Depois ele mesmo dá a capacidade para a gente encontrar uma saída de acordo com a nossa ótica, com a nossa possibilidade de resolver essas questões. Existe lá, nos arquivos, os arquivos também, de situações em que a gente nunca queria passar. Dificuldades, lutas, aborrecimentos, decepções, privações e tantas outras coisas desencadeia ali. A psicologia fala que quando isso é agora aberto, é explícito, a gente começa a ter uns certos comportamentos estranhos, crônicos, como nunca houve. Porque trazemos à memória esses arquivos que eram para estar altamente esquecidos, mas trazemos à memória e quando trazemos, parece que é algo que vem nos ofender, nos prejudicar, nos abater. Mas eu quero te dizer aqui nesta noite, em nome de Jesus, esses arquivos não serão apagados, é para mostrar a cada um de nós que somos limitados, que somos falhos, que somos imperfeitos. Canto reva súria, deremicandaramar. Mas o teu Deus, ele é eterno. Eterno. E ele, pelo poder da sua palavra, ele pode lhe libertar, pelo poder da palavra, desses transtornos, dessas dificuldades, e dizer a você: eu estou com você. 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 Repito mais uma vez: eu estou com você. Camachora macandara candorahácia. Aleluia! Aleluia! Por que tanto desespero? Por que tanto aperreio? Por que tanta preocupação? Deus te diz pela palavra aqui nesta noite: eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Sou teu amigo. Sou teu ajudador. Eu sou a tua alegria. Eu sou a tua calma. Eu sou paciência para você. Eu sou a resposta que você deseja. Eu sou libertador de traumas. Eu sou, diz o Senhor dos Exércitos, para a tua vida aqui nesta noite. Eu sou aquilo que você quer que eu seja. Você vai se levantar. Você vai se erguer. E vai começar tudo de novo. Vai enxugar as lágrimas. Vai respirar fundo. Vai respirar fundo e vai dizer: vou começar de novo. Eu vou começar de novo. Repito mais uma vez: eu vou começar de novo. Eu vou começar de novo. Porque
Ele tem segurado nas tuas mãos. Ele tem segurado, faça assim, faça assim, faça assim. Ele tem segurado em tuas mãos. Ele tem fortalecido você. Tu vai recomeçar de novo, porque Deus é grande na tua vida. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.